Episódio 4 de Vou me tornar uma vilã que entrará para a história. Alicia pergunta para o rei o que isso significa. E o rei pergunta se ela conhece a lenda da santa. Ela diz que sim. Um dia aparecerá uma garota amada pelos deuses, uma santa que trabalhará para a família real para trazer a prosperidade. O rei diz que ela sabe bastante. Ela fala que leu em um livro, mas na verdade isso era explicado lá no jogo. O rei diz que eles acreditam que Liz é a santa e pergunta o que Alice achou dela. Ela responde que acredita que a cabeça dela é um campo de flores. O rei diz que ela é implacável. Joan entrega alguns papéis para ela e o rei explica que aquilo é o que Liz escreveu sobre o povo de Loana. Alicia se pergunta o que são aquelas fantasias infantis. O rei diz que a santa ajudará o governo e deverá poder emitir juízos realistas. Por isso ele quer que Alicia guie para que ela seja uma santa respeitável. Alicia pensa que se é assim, ela seria a melhor pessoa do mundo e não uma vilã. Arnold se opõe e o rei explica que muita gente gosta de Liz. No entanto, esse amor já não é só carinho e começa a ser uma adulação, uma bajulação. Já não resta ninguém na academia capaz de dizer algo negativo para Liz. Alicia se pergunta se é porque a trama a protege. Arnold diz que quem fica contra Liz é criticado diante dos seus admiradores, são repudiados e tratados muito mal. E diz que Alicia pode negar se ela quiser, ela não precisa ser má. Mas ao ouvir tudo isso, Alicia fica muito animada e fala que aceita encantada. Ela será a vilã. Na casa de Will, ele pergunta o que o pessoal do castelo estava pensando e Jill pergunta o que Alicia ganhará com isso. Ela diz que não aceitou fazer isso de graça. O rei teve que aceitar as suas condições. Jill deixará o povo e irá com ela, porém vai atuar como seu servo. Ele pergunta se para trabalhar como servo não precisa ser nobre também, mas ela pergunta se ele quer ir ou não. Ele diz que sim, e ela fala que é muito bom, afinal de contas, a vilã descobriu a aptidão dele. Ele deve aproveitar essa oportunidade. Will diz que nunca alguém havia deixado o povo, e Alicia diz que isso acaba de começar. A santa tem o povo de Loana na mira, e o resto do mundo se interessará por eles. Esse povoado vai mudar. Ela pergunta a Will se ele gostaria de voltar para o castelo. Ela pensou em pedir ao rei que o ajudasse também. Ele diz que agradece, mas ele é um delinquente e aceitou seu destino quando chegou no povoado. Voltando, ela pensa que colocou ele numa situação complicada. Nesse momento, uma mão segura a perna dela. Ela se prepara para sacar a espada, mas percebe que é uma pessoa cheia de feridas. É uma garota que pede ajuda. Alicia pensa que é uma vilã e não pode atuar por impulso, e sim pela lógica. Ela leva a garota até uma fonte e percebe que não conseguirá tratá-la usando aquilo. Muitas pessoas começam a observar e ela pensa que salvar uma ou duas vidas por mero capricho é algo que fariam a vilã. As pessoas ao redor percebem que ela está usando magia e ela começa a tratar a garota. Jill aparece junto com Will e pergunta o que ela está fazendo. Ela diz que a garota pediu ajuda e vendo que muitas pessoas estão se aproximando, ela cria uma barreira mágica deixando apenas Jill e Will junto com ela. Alicia percebe que a garota tem muitos ferimentos e algumas queimaduras, inclusive a perna dela está necrosando. Jill diz que nela não tem mais salvação. Quando esse tipo de coisa acontece em Loana, a pessoa já está destinada a não sobreviver. Alicia pensa que acreditou que era capaz de fazer qualquer coisa, mas este é um jogo e ser rival da protagonista não faz ela ser onipotente. Há coisas que ela não pode solucionar, mas ela pensa que no fundo a vilã é uma mulher forte e pensa que uma vilã de verdade não se rende até o final. Na magia escura, há muitos feitiços para curar, mas os que ela conhece só curam inflamações e a pele áspera. Ela começa a usar magia e pensa que se qualquer um pode curar a pele, ela pode curar muito mais. Do contrário, ela não seria a maior vilã do mundo. Ela começa a usar magia, a garota começa a gritar e sua pele fica curada. Porém, Alice observa que a perna dela não tem mais salvação e decide retirar. Com a espada, ela amputa a perna da garota. Depois disso, ela usa magia na perna da garota e a garota finalmente acorda e pergunta onde está sua perna. Alicia diz que a perna dela já tinha morrido. E se tivesse deixado, a garota estaria correndo perigo, e que ela sobreviveu de uma forma genial. A garota tenta agradecer, mas Alicia diz que ela não deve agradecê-la. Ela não ajuda pessoas por bondade e espera que a garota pague. Ela pergunta o nome da garota e a garota diz que se chama Rebecca. Alicia diz que Rebecca será sua informante. Ela remove a barreira, mostrando para as pessoas que Rebecca está bem. Na casa de Will, Jill pergunta o que é que ela quis dizer quando ela falou que a garota seria sua vigilante.
Alicia responde que ela tem que conhecer melhor Loana, e Jill pergunta se ela acha que pode mudar o lugar. Ela diz que só será quem move os fios nas sombras, os habitantes que vão mudar. Will diz que não pensa em abandonar o povo. Ouvir ela falar isso faz ele querer ficar para ver como tudo vai mudar, mesmo que ele não possa ver literalmente. Eles seguem até a barreira de Loana e Jill toma uma poção para poder sair da barreira. Quando sai, ele observa que é tudo diferente e se pergunta se fez algo ruim. Eu acredito que nessa hora ele se pergunta se fez algo ruim, não sei se essa era a ideia, mas foi o que eu entendi. Porque ele sempre viveu naquele lugar tão cheio de violência, de pobreza, e quando ele sai, ele escuro, é sempre muito escuro, sem cor. E quando ele sai, ele vê o mundo todo colorido. Então ele se pergunta se ele fez algo ruim para ter vivido naquele lugar e não ter tido nem a oportunidade de ver aquele mundo colorido lá fora. Mas Alicia diz que ele não fez nada de ruim, e nesse caso ele deve caminhar de cabeça erguida. Antes de ir para a academia, Alicia se despede do seu pai e pede para o pai contar por que não deixou ela fazer o exame de esgrima. Ele diz que é porque ela é muito boa e ela diz que vai tomar isso como cumprido. Ela pensa que finalmente chegou o momento da santa contra a vilã. Tudo vai começar. Na academia, todos começam a comentar sobre a presença dela e algumas garotas se aproximam dizendo que Liz falou sobre ela e uma delas toca no cabelo de Alicia dizendo que lembra o cabelo de Harry. Alicia bate na mão da garota dizendo que elas são grosseiras e dão nojo. Liz aparece para cumprimentar e as garotas contam o que aconteceu. Alicia diz que elas estavam confiantes demais. Liz fala que isso não é razão para bater em ninguém e que ela deve ser valente e pedir desculpas. Mas Alicia diz não, obrigada e vai embora. Jill pergunta para ela se foi uma boa ideia brigar na frente de tanta gente. Ela diz que foi uma apresentação perfeita, para uma vilã não poderia ser melhor. Jill respira fundo e pensa que ele tem que ser forte. Quando ela está prestes a continuar falando, ela simplesmente desaparece e Jill começa a procurar por ela. Mas ela está na biblioteca e o príncipe levou ela até lá usando magia. Ele pergunta por que ela não negou o pedido do rei. Alicia pensa que, a essa altura, ele já está apaixonado pela heroína e fica animada ao pensar que ele desconfia dela como vilã. Ela responde que aceitou para poder dizer o que bem quiser da santa. E se o rei pediu, ela não poderá ser castigada por fazer o mal. Do que observa que ela está usando colar que ele presenteou anos antes, ela pensa que ele vai arrancar e seria uma cena perfeita para uma vilã. Mas na verdade ele acaba beijando o colar e isso deixa ela envergonhada. Ele diz que está feliz de ver que ela continua usando e diz que ela é fofa e pergunta que maldade uma garota que fica tão envergonhada daquela maneira poderia fazer. Mas ela afasta ele dizendo que embora ele seja o príncipe, estes não são modos. Ela sai correndo e pensa que não esperava por isso. Se pergunta como é que ele é capaz de fazer isso com uma mulher que ele não ama. Jill finalmente encontra ela, ele chama ela e diz que ficou assustado porque ela sumiu e pergunta por que ela está com aquela cara. Ela diz que não é nada e pensa que esse erro não é próprio de uma vilã, ela não pode continuar assim. Na hora do chá na academia, todos estão reunidos. Alicia pensa que esse é o cenário perfeito e acredita que é hora de começar. Ela pega o que Liz tinha escrito sobre Loana e pergunta se ela acha que todo mundo é igual e que o problema do país é a hierarquia. Liz diz que sim, por isso acredita que deveriam eliminar os muros que odeiam Loana e que simbolizam a pobreza. As pessoas poderiam viver livres e felizes. Os cidadãos teriam um melhor futuro, todo mundo seria feliz e não haveria desigualdades. Alicia joga os papéis e diz que é superficial demais e pouco realista. É tão chato que custou para ela ler até o final. Liz pergunta o que ela vê de irreal. Alicia diz que é impossível que todos sejam iguais. O que ela escreveu é mais um sonho. Ela acha que sem muro as desigualdades acabariam, mas sem as medidas adequadas só pioraria a ordem pública. Ela pergunta se Liz não acha que eles odeiam a nobreza depois de terem sido oprimidos. Ela tem que ver a realidade e fazer o que tem que ser feito pouco a pouco. Isso é o que falta no que ela escreveu. Albert intervém e diz que já é suficiente, mas ela diz que só está dizendo o que faltou no que a Liz escreveu, e achou estranho que ninguém tenha dito isso antes. Nessa hora, quando a Alicia tá debatendo com a Liz, no olho do Henry, só no olho do Henry, tem vários meninos no grupo, mas no olho do Henry aparece um brilho, como se ele tivesse meio que acordando. Aparece esse brilho e ele fica meio espantado. Mas aparece esse brilho e só no olho do Henry. Voltando para a discussão, a Alicia fala que só está dizendo o que faltou no que a Liz escreveu e que é estranho que ninguém tenha dito isso antes. Eles demonstram seu amor estando cegos. São muitos, mas não servem para nada. Liz diz que não se importa que ela
a insulte, mas deve deixar os seus amigos em paz. Alicia diz que todo mundo gosta dela pela sua alegria, beleza e mana. Ela é a viva imagem da desigualdade, mas Alicia não acredita que todos têm que ser iguais. Mesmo que se pareçam muito, nunca serão iguais, mas isso é o que impulsiona as pessoas a serem ambiciosas, melhorar e crescer. Ela pergunta se Liz acha justo que ninguém reconheça as forças dos outros em nome dessa igualdade. Liz diz que não é isso. E Alicia pergunta que ideia de igualdade ela tem. Como é tão poderosa e afortunada, não sabe o quanto influencia os demais soltando essas palavras bonitas sem pensar. E quando essa falação já não servir mais, os desvalidos devem assumir a carga de tudo. Liz diz que ela tem razão e que não tinha pensado por esse lado, mas ainda assim acha que não deve renunciar a seus ideais, quer que todo mundo seja feliz. Alicia pensa que ninguém confiaria em uma heroína que se rende facilmente. Ela sai dizendo que esperava ter tido um debate mais construtivo e vê que perdeu seu tempo. Duke parece satisfeito com a situação toda e um garoto loirinho se aproxima de Liz e fala que ela deve ignorar Alicia. Mas Liz fala que Alicia falou para o seu bem. O garoto fica com raiva, Alicia fica animada com a situação toda e pensa que se Liz voltar a falar essas coisas bonitas, ela não vai hesitar em calar a boca dela, porque ela é a vilã da história. Por isso ele quer que Alicia pegou fogo e quando acontece esse tipo e Alicia pensa que a essa altura ele já está apaixonado pela heroína.